Bom, amigos do Veículos de Velocidade, nós estamos nesta quinta-feira, um pouco nubladinho aqui, fresco, 17 graus, frente à concessionária Savaralto Jeep Ram. E estamos com o diretor da concessionária, Otaviano Busnello. Prazer em tê-lo aqui. Prazer. Nós vamos fazer uma breve aventura com 3 pilares. Nós vamos testar essa coisa linda que tem aqui e vamos viajar a Rio Grande, mas de uma maneira diferente do que vocês estão habituados. Vamos sair pela BR-101, ou seja, vamos daqui a Viamão e até Lá para Mostarda, Tavares e São José do Norte. E voltamos pela BR-116, avaliando o carro, apontando alguns pontos turísticos desses 2 trechos e também fazendo uma avaliação do estado das estradas, utilidade pública. Muito obrigado pelo projeto de aprovar, de confiar no nosso trabalho e esperamos que nós possamos atender a tua expectativa. Com certeza, né? Vai ser um programa bem interessante aí para o público, para vocês também a oportunidade aí de testar toda a capacidade aqui do Gladiator, né? E com certeza um belo de um projeto aí que a gente está junto aí. É bom saber que gostaram da ideia. E Guilherme? Eu acho que é muito interessante a gente poder também ter contato, né, Otaviano, porque são carros que têm uma performance que aqui no asfalto a gente até nem faz ideia da capacidade, né? Com certeza, né? Apesar de poder andar no perímetro urbano com toda tranquilidade com o carro, mas realmente o DNA dele está fora de estrada, né? Então acho que está bem apropriado aí para desbravar aí o nosso Rio Grande aí. É isso mesmo. Isso, pessoal, nós estamos agora no município de Viamão, que tem uma curiosidade, né, Guilherme? É o município da região metropolitana de Porto Alegre com maior extensão territorial. É uma coisa fantástica. E aqui, Ferdalto, a gente já inicia então oficialmente, né, o nosso trecho rodoviário. A gente está agora na RS 040, que é o caminho para quem vai, por exemplo, para o litoral médio do Rio Grande do Sul, né? Se fala muito na questão do litoral norte e litoral sul, mas esse percurso que a gente vai fazer é efetivamente o litoral médio. Então, a gente segue na 040, não vai até a beira do mar, mas vamos quase. Estamos indo rumo a Capivari do Sul e nós vamos ter aqui, por ser uma rodovia estadual, um pedágio que deve ser da empresa estatal criada pelo governo do Tarso Genro. Exatamente. Aqui a gente vai ter uma rodovia ainda tranquila, porque nesse primeiro trecho ela tem 2 faixas, já que o acostamento aqui foi eliminado em função do fluxo que tem na época de veraneio. E vale lembrar também que tem muito controlador de velocidade nessa rodovia aqui, 80 km por hora. Muito bem, amigos, nós estamos chegando em Capivari do Sul. Rodamos 1 hora e alguma coisa. E aqui nós vamos pegar a direita. Aqui à esquerda, ó, vem de Tramandaí, a BR-101. E nós estamos pegando ela à direita aqui, neste município de Capivari do Sul, que tem 412.899 km², com uma população muito pequena, Guilherme. 3.991 habitantes. Típico dessas cidades dessa região aqui, né, mais do litoral norte. A gente encontrou até agora uma RS 040 com lombadas, algo que eu não via numa estrada. É verdade. E o que já se imaginava é que ela tinha bastante controlador, mas isso ok, a gente já sabe que funciona assim. Funciona assim, é verdade. Me chama a atenção, Guilherme, porque por um tempo bastante grande eu vinha para Pinhal, porque o meu pai tinha casa aqui em Pinhal, tá? E não tinha essas lombadas. Nessa RS 040, nós tivemos só um pedágio, né? A R$ 6,30. Sim. Vamos ver agora, estamos indo rumo a Mostardas, o que se apresenta. Inicialmente, eu acho que a estrada, pelo menos nesse comecinho aqui, está em bom estado.
eu viajei para cá recentemente na reportagem do SBT, pelo menos mais no início do ano, naquela estiagem que a Lagoa do Peixe, que a gente vai até lá inclusive, estava seca e eles estavam fazendo algumas reformas na estrada, tinham paradas aqui. Agora, isso a gente vai ver um pouco depois também. Eu queria comentar um pouco contigo, Ferlaldo, sobre a questão do carro, porque, olha, quando a gente pensa que está andando num Jeep off-road 4x4, a gente tem esse painel aqui reto, mas em compensação eu estou bem acomodado no banco. É verdade, é verdade. O banco é agradável, muito confortável. Ele compensa de repente a dureza de um jipão, que é este jipão. Estamos usando também aqui o sistema de navegação nativa do carro. Aqui o destino tá para ir para Capivari, mas agora a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou colocar para Mostardas, então cancelar a rota anterior. Agora eu já mudei a orientação, a gente estava utilizando a navegação embarcada aqui do sistema de mídia lá para Capivari, eu já orientei ela para a gente seguir para Mostardas, que é uma das próximas cidades que a gente tem aqui nessa região do litoral médio do Rio Grande do Sul. Não são praias, porque as praias estão à nossa esquerda, as cidades ficam, a maioria delas aqui para a nossa direita, mas a gente vai chegar na beira do mar depois, né, Fernando? É verdade, vai lá. Assim, a estrada, o que a gente pode dizer sobre ela? Piso, por enquanto, está perfeito. O que está faltando? Sinalização horizontal. Isso aqui de noite é um prejuízo. Com certeza. É um prejuízo. Ele passa a ser um trajeto inseguro, porque a sinalização horizontal não dá para te orientar de como se conduzir. Mas vamos ver mais adiante o que acontece. Mas enquanto isso, eu também acho legal que a gente fez todo o caminho agora em estrada, andando aí em médias de 90, 100 km por hora, também dentro dos limites das rodovias que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente encontrou aqui, que já rodamos ali 80 km, a gente está com uma média de quanto aí no painel? 7,4 km por litro, e rodamos até aqui nesses 80 km 1 hora e 17 minutos. Pois é, então a gente pode perceber que talvez a média exatamente tenha ficado nessa linha dos 80 km por hora, então. Mas eu vou te dizer, Fernando, que eu acho que ela não vai sair muito disso. Eu acho que ela vai ficar ali em 8,5, 9 km por litro no máximo. Né? Até porque é um motor V6, exatamente. É um motor Pentastar, a gente vai dar mais detalhes desse carro ainda ao longo aqui do vídeo, até porque ainda tem bastante chão para a gente poder rodar. Mas eu estou muito curioso, Fernando, para depois, para a gente poder experimentar ela ali na ida para o Farol da Solidão ou ali na ida para a Lagoa do Peixe, que é para experimentar o sistema off-road. Até aqui, 4x2, né? A gente não viu muita coisa do potencial desse carro. É verdade. Primeira parada, a gente vai entrar então no acesso para o Farol da Solidão. Mas um alerta, as placas, que é o que a gente encontra aqui, estão apagadas, né, Fernando? Totalmente deficiente. Aquilo que nós criticamos no início, que a estrada estava com deficiência de sinalização horizontal, a horizontal melhorou e agora está deficiente na vertical. Farol da Solidão, a gente está utilizando aqui a tração 4x2 do Gladiator, ou seja, não mexemos ainda no sistema de tração, mas mais adiante eu acho que vai ser conveniente a gente acionar o 4x4, não para ela passar por aqui, mas para que ela possa ficar mais apta caso tenha algum obstáculo na frente, a gente não precise, por exemplo, acionar isso na hora do obstáculo. É verdade. Para fazer por aí. Para fazer essa mudança, acredito que a gente consegue fazer isso até andando, né, dentro do carro sem precisar parar o carro. Basta puxar aqui a alavanca da tração do 2WD para o 4WD. Em velocidade baixa. Sim. Em mais baixa velocidade vai ser mais conveniente. Muito bem, Guilherme. Nós estamos agora no 4x2 e eu estou andando nessa estrada aqui, nesse 4x2, a 80 km por hora. E o carro está na mão. Agora em seguidinha, eu vou agora diminuir. Tem um monte de buracos aqui, ó.
vou diminuir e nós vamos mexer na tração para colocar o carro numa condição de mais segurança. Ok? 4H. O carro fica mais seguro, logicamente, principalmente por ser uma picape que não dança tanto atrás. Farol da Solidão é uma das etapas, de uma das primeiras etapas desse nosso percurso que a gente venceu. Estamos aqui ao pé do Farol da Solidão, Fernando. Não é tão solidão, né? Nós estamos os três aqui, né? É verdade. Mas só os três, né? É verdade. E o nativo que passou por aqui. É verdade. O dono do restaurante Silveira ali, Exatamente. que passou aqui para conversar conosco, até porque o carro chamou a atenção dele. É. Ele achou que era um troller, Uhum. né? Mas nós explicamos para ele que não é. E farol antigo, histórico da região, uma estrada de aproximadamente 15, 17 quilômetros. A suspensão que tem esse carro é impressionante porque ela não dá fim de curso. É verdade. Quando você faz o zerinho com a tração ligada, ele te dá um sinal e ele te trava o carro. Uhum. Tá? Uhum. Se eu fizesse com 4x2, eu ia fazer um zero mais, mais integrado ao chão, tá? E fazendo a traseira sair mais. Claro. Porque seria 4x2. Mas é a segurança que a tração te proporciona numa situação dessas. E é exatamente por isso que ela também te oferece a possibilidade de tu desligar os controles de tração, para caso o condutor queira ter essa experiência off-road em alta velocidade, conseguir também fazer tudo isso. Mas eu me impressionei realmente com o comportamento do carro. Ela não teria, olha, em vários pontos, né, a gente vem no 4x4 para poder testar e tudo, mas ela não precisaria, ela poderia vir tranquilamente com o piso no 4x2 e com o passageiro bem acomodado, porque os braços abraçam bem o corpo sem a gente ficar sacudindo tanto do lado. Bem acomodado, com certeza. Aqui no Farol da Solidão a gente consegue encontrar, inclusive, animais marinhos, como esse pequeno pinguim que tem aqui. Só que nem tudo é tão bonito quanto parece. Esse pinguim, ele está com uma asa machucada no lado aqui, ele já está até com alguns parasitas que, infelizmente, atacaram esse animal. Então, é uma ave que a gente até fica um pouco triste de poder encontrar lá nessa situação. Não era assim que a gente queria poder encontrar um pinguim. E aqui no Farol da Solidão também não tem muito a quem recorrer. A gente tem instituições que resgatam esses animais e conseguem levá-los para tratamento. No caminho de volta, quando o sinal do celular voltou, nós comunicamos o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Muito bem, amigos, nós estamos em Mostardas. Eu, o Guilherme e o nosso cinegrafista, o Miller, fizemos uma pausa para um relaxamento, um almoço, um excelente almoço caseiro. Aliás, uma laminuta perfeita, né, Guilherme? Muito bom. Muito Fazia bom. tempo que eu não comi uma laminuta. Hein? Nessa lancheria aqui, e restaurante de lancheria 101, né, que é o prefixo da estrada. Agora nós vamos rumo à Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe, mas não vamos pescar, né? Não. A gente vai testar um pouquinho mais da aptidão off-road da Gladiator. Até agora ela está toda suja de areia já, porque a gente já andou, já usou bastante, mas tem coisas que a gente ainda quer fazer. É verdade. Agora que é o volante da Gladiator, é uma sensação realmente bem próxima, né, de estar dirigindo um carro 4x4. Primeiro que o para-brisa está aqui e com esse corte bem mais inclinado. Mas eu vou falar um pouco mais do painel daqui a pouco. Antes eu quero dizer que esse carro ele tem controle de cruzeiro e também controle de cruzeiro adaptativo. Já que o carro da frente, olha só, está rodando mais devagar do que os 100 km por hora, que é o limite aqui. E ele automaticamente já identificou o carro à nossa frente, já fez a redução. E eu programo a distância que eu quero ficar do carro da frente daqui. Eu coloquei agora para a mínima distância. Então por isso que ela vai aproximar um pouco mais do carro da frente. Se eu sair da frente, olha só, automaticamente a Gladiator já vai começar a ganhar velocidade e olha só, nós vamos conseguir ultrapassar o carro sem que eu precise novamente colocar o pé no acelerador ou para frear. É claro, vinha vindo um outro veículo, a gente tinha distância suficiente para fazer essa ultrapassagem, mas esse carro com controle de cruzeiro adaptativo consegue ficar um carro muito mais prático para que a gente possa conduzir, mas ela nos passa uma impressão de que está andando
bem mais rápido do que de fato a gente está. Como agora aqui a gente está andando, por exemplo, aqui a 100 km por hora, e a impressão que eu tenho é que esse carro realmente está mais velocidade do que o que a gente tem agora. Eu imaginava que pelas dimensões, pelo tipo de pneu, pela altura do solo, que ela fosse mais trepidante. Sim. E não é. E isso te transmite segurança ao conduzi-la em velocidades mais elevadas no asfalto, por exemplo. Eu acho que a suspensão ficou muito bem adequada tanto para andar no fora de estrada, pelo que eu já pude ver quando estava no carona, e que também ela está bem adaptada para andar aqui no asfalto, porque, claro, uma picape, e toda a picape, ela vai ondular, ela vai fazer esse jogo, a gente vai balançar aqui dentro. No entanto, o que fica muito claro aqui na Gladiator é que a gente consegue efetivamente não ficar chacoalhando que nem um João Bobo. Ela faz a movimentação, mas ela para. Só quando copia novamente uma imperfeição no asfalto é que ela joga de novo. É verdade. É isso aí. Você conseguiu dar um panorama perfeito de qual é o comportamento dinâmico que ela transmite para nós, tanto no on quanto no off-road. E o que eu posso perceber agora aqui ao volante, aí sim, aí é uma posição diferente do que qualquer outro carro que a gente já esteja acostumado a andar. A gente está aqui, efetivamente, passei inclusive da entrada da Lagoa do Peixe, estava vendo ali a placa, mas eu vou fazer o retorno agora e até vai ser bom, porque daí nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos testar, porque normalmente carros da Jeep e carros americanos exigem muito espaço de manobra, e aqui não vai ser diferente, olha só. Eu vou... vai dar para fazer a volta. Mas ficou apertado, né? Ficou no nosso limite aqui. Tinha espaço para fazer. Tinha. Se fosse coisa de meio fio, não daria. Exatamente, porque a gente não estava... Exatamente, porque a gente não estava numa cidade. Agora a gente vai entrar no trecho off-road, então, em direção ao Parque da Lagoa do Peixe, que é um espaço também de preservação que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E aqui também tem um outro farol, né? O farol do município de Mostarda. Exatamente. Eu parei a Gladiator agora aqui na estrada de terra para fazer a mudança do 4x4, aliás, do 4x2 para o 4x4 alto. E aí eu vou puxar aqui então a alavanca, vamos botar lá no neutro, e eu vou jogar ela para o lado e puxei. Agora aqui a gente está no 4x4 alto. Eu tenho ainda a outra opção que seria aqui para o lado para bloquear o 4x4. Então, essa é uma situação em que, assim, ele fica, então, com 50% na frente e 50% atrás. Nessa outra opção aqui, ele fica fazendo a gestão automática do 4x4. Nesse momento, eu ainda vou usar o 4x4 alto para a gente poder avaliar como é que ela vai se comportar a partir de agora. Mas a gente já percebe que muda o comportamento, porque a tração passa um pouco para cá para frente, então ela já começa, né, a dividir um pouco a condição, né? Já começa a ter uma alteração no comportamento. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar aqui, ó, no road, no off-road, que é um sistema que desliga os controles de tração e ao mesmo tempo, sozinho, ele já vai fazer um gerenciamento maior para que o carro possa utilizar em uma velocidade mais alta. Olha só, a gente já está podendo ver aqui, ó, na tela do painel, inclusive, as situações do carro, o que o carro está fazendo. E eu já estou percebendo o seguinte, que ele está mantendo marchas mais reduzidas para passar por essa areia aqui. E olha, um carro normal já não passaria por aqui, porque ali a gente já estava vendo que só caminhonetes têm passado aqui nesse caminho da Lagoa do Peixe. E caminhões também. Agora aqui um atoleiro para a gente enfrentar. Mais fundo, mas a Gladiator tirou bem de letra aqui, muito tranquilo. Olha, Fernando, tu falou que achava que essa estrada estava melhor, mas eu acho que não, hein? Acho que aqui está mais off-road. Mas aqui não tem costeleta de vaca. Ah, não, aqui não tem mesmo. Aqui não tem mesmo. Mas olha só como ela já mudou o comportamento, né? Só em botar no modo automático, ela já aumentou o giro do motor para nos dar mais força para as rodas, nos mantém numa marcha mais reduzida e ela consegue avançar. E olha, a 60 km por hora, a capacidade de enfrentar uma estrada de terra como essa aqui na Gladiator é sensacional. O carro anda super bem. A única coisa, né, Guilherme, é que o giro sobe bastante, né? Sobe bastante, é verdade. Isso, logicamente, que isso vai fazer com que haja um aumento de consumo. Eu vou tirar aqui, ó, agora sim, eu voltei para o 4x4 alto e tirei do sistema de gerenciamento inteligente, olha só. O que eu percebo é isso, ó, o giro já baixa, né, ele vai, reduz o consumo de combustível, enfim. No entanto, o que ele vai acontecer aqui é que ele vai ter menos força
para encarar algum tipo de areia mais fofa, né? Mas não que mais prejudique intensa. a condução e a saída eventual Não. de um terreno mais fofo. Não, porque se a gente entrar num terreno mais fofo, eu vou apertar ali no off-road mais e ele vai fazer o gerenciamento eletrônico e ela vai conseguir ultrapassar com certeza, sem nenhum tipo de problema. Uma coisa que eu quero destacar aqui dessa região da Lagoa do Peixe é que eu tive aqui no início do ano agora de 2023, na reportagem do SBT, quando essa lagoa literalmente secou. Ela não ficou com praticamente nada de água. Nós andávamos em uma picape cabine dupla 4x4, nós atravessamos a lagoa, nós rodamos aqui, Fernando, entre idas e vindas em 2 dias, cerca de 70 quilômetros só no leito da lagoa. Só no leito da lagoa. Seco. Idas e vindas, seco, completamente, andando com uma picape 4x4, claro, com a tração, né, acionada, senão a gente não teria condição de enfrentar esse caminho. Mas essa lagoa, ela secou. Isso trouxe um prejuízo muito grande para essa região, porque tem pescadores que são habilitados para pescar aqui nesse espaço. Exatamente nesse trecho aqui que a gente acessou para a direita e entrou aqui na Lagoa do Peixe. Mas agora, Fernando, eu vou te falar o seguinte, ó, que me dá até uma alegria de olhar essa lagoa toda repleta de água novamente. Eu não tinha noção, que eu não conhecia, Guilherme, as dimensões dessa lagoa. E eu imagino, com toda essa dimensão, ela seca. Seca. Como se fosse um areal, um deserto. Que coisa fantástica. Aqui a gente pode ter essa ideia, ó. Uhum. O tamanho que é essa lagoa toda. É muito grande. É muito grande. Nós estamos em Tavares, paramos dentro da cidade, no único posto que tinha na cidade, do Grupo Charrua, para fazer o primeiro abastecimento depois que nós saímos de Porto Alegre, lá da sede da Savaraltos Jeep, na Nilo Peçanha. E logicamente que aqui assusta o preço, né, Guilherme? 6 e alguma coisa o litro da gasolina, quase 360 reais. Mas esse é o preço chama-se o preço Brasil, né? Mas estamos em frente. Estamos indo agora rumo a São José. 125 quilômetros depois e mais 1h30 de viagem, chegamos em São José do Norte. Será que vai dar tempo de pegar a balsa para o outro lado, até a cidade de Rio Grande? O último horário era às 5 da tarde. Eu fui conversar com alguns motoristas aqui, enfim, com o pessoal aqui da Nativa, aqui de São José do Norte, para saber como é que a balsa funcionava. E todos esses carros que estão aqui atrás e nessa fila aqui já estão preparados para entrar. Pelo que o pessoal me disse, apesar de ter um monte de carro, né, deve entrar quase em todos, pelo que o pessoal estava comentando. Mas vamos ver se a gente vai conseguir ir nessa ou se a gente vai depois. Estão vendo a Gladiator lá, ó? Gladiator foi o último carro a entrar na balsa. Conseguimos entrar na balsa aqui de São José do Norte. Agora eu tô passando entre um caminhão e outro para a gente poder chegar aqui para a parte da frente, para poder olhar um pouquinho e curtir a paisagem. O último carro da balsa, hein, Ferlalto? O último. Tivemos uma sorte. É. Chegamos exatamente às 17h14 reais aqui. 14 reais. 14 minutos. Às 17h14 minutos aqui. É. E normalmente fecha às 17. Tivemos uma sorte imensa. É, porque eles ainda estavam manobrando todos os outros carros, então o horário previsto, né, para iniciar o embarque Exatamente. é às 17, mas a gente chegou em tempo. Muito caminhão aqui e o valor de R$48. R$ 48 reais o preço da balsa. Isso. Pode me perguntar, mas por que essa preocupação? No São José do Norte não tem hotel? Não tem hotel, nós já tínhamos 2 opções de hotel, Perfeito. 2 opções de restaurante para jantar, tudo bem. A única coisa é o quê? Amanhã a barca abre às 8 da manhã e nós correríamos o risco de, saindo de São José, não podermos passar na primeira hora, porque tem uma fila grande de caminhões aqui, tá? E a gente atrasar toda a programação de retorno. Exatamente. E nós temos um horário para devolver o carro na concessionária, porque no sábado ela já vai para um outro evento. Então essa era a ideia. A nossa pressa é
estar por nossa conta, porque amanhã a gente levanta e toca a ficha. Exatamente. Aqui não adiantaria a gente levantar de madrugada. Exato. Lá a gente pode levantar em Rio Grande, pode levantar às 6 da manhã E apressar. e ir embora. Estamos agora em terra firme, agora a gente está aqui no centro de Rio Grande, cruzando algumas áreas aqui do Porto Antigo, outras áreas da parte mais histórica aqui dessa cidade, até porque Rio Grande foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul, né, até pela questão da importância, da questão do porto, né, a questão marítima, e também da estratégia de Rio Grande por estar junto do canal de acesso da Laguna dos Patos para o Oceano Atlântico, enfim. Então, Rio Grande foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai então conseguir dormir aqui em Rio Grande para poder sair amanhã cedo. Ferlauto, acho que encerramos bem o primeiro dia, né? Exatamente, estamos indo rumo ao hotel e eu quero fazer um balanço bem rápido sobre a nossa vinda até aqui, principalmente em relação à BR-101. A BR-101, na minha ótica, Guilherme, ela mereceria hoje nota 7,5, tá? Porque ela tem trechos que estão muito bem sinalizados, tanto vertical quanto horizontalmente, como tem trechos que não tem nenhuma sinalização. E nós já falamos, e vamos repetir pela terceira vez, para uma viagem noturna, há trechos da estrada que são muito perigosas. Eu achei que também tem uma questão do perigo, porque a gente não sentiu tantos buracos, porque estamos com esse rodão aqui e esse baita pneu aqui da Gladiator, porque se estivesse num carro comum, a gente sentiria mais. É lamentável, inclusive, que essa estrada não é melhor valorizada, porque ela poderia servir de escoamento, né? Seria muito melhor. Mas uma coisa que é interessante aí, Ferlauto, a gente poder olhar daqui a pouquinho mais os dados do consumo da Gladiator até aqui, para a gente poder ter uma ideia de como é que ela se comportou. Mas, em termos de conforto, apesar da gente estar num jipão legítimo e autêntico, eu tô muito tranquilo. Eu também, concordo contigo. 397,2 quilômetros rodados, média de consumo de 6,2 quilômetros por litro e um total de viagem de 6 horas, 16 minutos e 48 segundos. A gente começa o nosso segundo dia da expedição aqui em Rio Grande, nos Moles da Barra. A gente vai falar um pouco mais sobre a cidade, porque até chegar aqui teve um caminho. A gente passou pelo Porto Velho, passamos pelo Porto Novo e pudemos conversar um pouco mais antes da gente voltar a pegar a estrada com a Gladiator. Aqui em Rio Grande, a gente está agora na área portuária, exatamente aqui em frente à entrada principal do Superporto de Rio Grande. Esse aqui é o acesso principal do porto. Aqui a gente tem acesso às docas. Essas docas aqui tem tanto para carga, descarga de containers, quanto até para carros. A própria General Motors, ela exportou muito carro aqui através do Porto de Rio Grande. Eu trabalhava na TV Nativa, que era afiliada do SBT. Aqui em Rio Grande. Aqui em Pelotas. Então a gente vinha de Pelotas para Rio Grande praticamente toda semana. Eu acompanhei a chegada da P53, eu tenho uma passagem no boletim, meu cabelo ainda. Eu vou botar aí na imagem. Os módulos que vão ser instalados na P53 estão sendo construídos desde 2005. Aquele estaleiro que foi uma batalha para conseguirem que viesse para cá, para Rio Grande, para construir as plataformas. A P53 foi construída aqui nessa área aqui da frente. Era então onde funcionava aqui nessa região aqui. A P53 ela ficou atrás desse portão aqui de ferro, esse portão branco, que hoje está aí abandonado, Ferlauto. É um pouco de história do Guilherme Roquette, que é repórter jornalístico do SBT no Rio Grande do Sul. E esse caminho que a gente está fazendo agora, ele sai da região aqui do Superporto e vai costeando o canal até os Moles da Barra aqui de Rio Grande. E a gente vai passar agora exatamente pelo pórtico do estaleiro Rio Grande, esse estaleiro então que construiu as plataformas de petróleo, depois chegou a construir navios aqui nessa região portuária aqui. Como é que funcionava, né? Esse aqui é um pórtico que ele praticamente içava, se eu não estou enganado, os navios. Neste quadrado aqui, onde tem esse pórtico, ele tem uma entrada de água, na outra ponta ele tem um portão. Então o que acontecia, Fernaldo? O navio entrava, enchia d'água, o navio entrava, aí a comporta era fechada, e agora a gente vai ver aqui exatamente o pórtico, nós vamos passar bem perto dele aqui, ó.
Inclusive tem 2 pórticos, antes era só um, agora pelo jeito tem 2, né? Uma estrutura amarela maior. Mas a água então ela entrava, depois ela saía, então limpava, as pessoas podiam ficar com o navio então içado, ó. Até tem alguma plataforma, eu acho algum navio ali fazendo alguma manutenção. Então tá mais cara de plataforma. Possivelmente uma plataforma ali, ó, fazendo manutenção. Então o que acontece? Essa água ela sai toda da volta e aí o navio fica no seco efetivamente e as pessoas podem dar manutenção, fazer solda, refazer tubulação, enfim. Repintar o casco. Exatamente, fazer repintura. Dito isso, hora da gente conhecer mais a fundo a Gladiator. Para começar, esta frente, essa parte dianteira. É efetivamente a dianteira que a gente encontra lá no Jeep Wrangler, com as 7 fendas na vertical e um conjunto de iluminação totalmente em LED, mas eu vou falar mais sobre ele em seguida. A gente tem aqui os paralamas bastante pronunciados. No próprio para-choque aqui, a gente tem ganchos funcionais de fixação. O para-choque aqui, ele é todo em plástico e é um plástico sem pintura, efetivamente porque esse carro, ele é feito e pensado para o off-road. Outra coisa que a gente encontra aqui na parte da frente é a câmera de auxílio, né? Ela tem câmera frontal e câmera traseira e essa câmera, inclusive, tem um lavador para ela. Agora a gente pode conversar um pouco mais sobre o conjunto de iluminação aqui da Gladiator, que é totalmente em LED. A gente está vendo aí agora a lanterna acesa, agora o farol baixo e a gente também tem o farol de neblina. Tudo isso um conjunto em LED acionado ali por dentro, ali dentro no painel. Agora um pouco da lateral desse carro. Para começar, esse paralama, né? E a gente via isso em carros antigos, vimos isso no Jeep CJ e ele está presente aqui na Gladiator porque é uma característica desse carro, não podia ser diferente. A inscrição Rubicon aqui no capô, o capô ali tem inclusive algumas entradas de ar. O que eu falei de rodas e pneus, a gente está bem calçado com um pneu Bridgestone e aqui tem um detalhe muito interessante. Como a gente está falando de um carro, então, com aptidão off-road, a banda de pneu ela é muito grande exatamente para que a gente possa ter a absorção de impacto, enquanto que a roda em si, pintada em preto, é menor. Espelho retrovisor tem repetidor de seta, não tem pintura na cor do carro. As 2 portas laterais aqui, elas são removíveis, assim como o teto. Nós não vamos fazer isso nessa expedição, exatamente por conta dessa questão climática, por causa da chuva, também porque ele demora muito tempo para que se possa tirar e colocar todas essas peças, então a gente não tem esse tempo efetivamente. Essa Gladiator, ela está equipada com um acessório. Eu estou falando do estribo, que no momento em que a gente abre a porta, ele baixa de forma automática. E é um estribo funcional que a gente pode subir nele, segurando aqui para poder ter acesso ao carro. Temos a cobertura no porta-malas, acessório da Mopar, o paralamas pronunciado e mais uma vez a roda traseira. E aqui a gente já consegue encontrar então um pouco do conjunto de iluminação em LED dessa picape. Estamos com a lanterna ligada, por isso que ela fica exatamente com esta moldura e tem pisca e ré também em LED. Um outro detalhe é que esta picape ela tem a lanterna traseira de neblina também, que é um equipamento bastante útil. Câmera de ré e a abertura aqui da caçamba, uma abertura suave, ela tem uma mola que nos permite que a gente consiga fazer esse manuseio. Tanto para descer quanto para subir, olha só, a tampa não é tão pesada, mas tem um detalhe que faz falta para quem vai utilizar esse carro efetivamente como uma picape. Eu estou falando aqui ó, do revestimento da caçamba, já que ela não tem aqui na Gladiator um protetor de caçamba. E aproveitando que estamos na lateral, vamos falar um pouco das dimensões dessa picape, porque é efetivamente um carro grande. A gente está falando de um carro que tem 5,60 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e um entre-eixos de 3,48 metros. A altura quase 1,90 metro. E a gente tem aqui um tanque de combustível, efetivamente, que a gente falou que era grande, ele tem 83 litros de capacidade. Um pouco mais agora sobre os dados mecânicos desse carro. Freio a disco é nas 4 rodas, ventilado na dianteira, ele é sólido na traseira, e o conjunto de direção é um conjunto eletro-hidráulico, ou seja, ele tem um pouco também desta assistência. A abertura do capô é bem típica dos Jeeps que nós tínhamos antigamente. Não tem abertura lá dentro. Então, a gente precisa liberar essas 2 travas que a gente tem aqui, ó, uma num lado, a outra no outro. Tem esse gancho aqui.
pressionou até o fim e olha só, ele libera o capô. E agora tem aquela trava. Este é um motor Pentastar, um motor longitudinal. Não é um motor turbo, ele tem aspiração natural. Esse motor ele tem duplo comando de válvulas no cabeçote, acionamento desse comando então por corrente e variação no momento da admissão desse cilindro. Olha, a potência desse carro é algo muito interessante. A gente tem aqui, ó, 284 cavalos de potência. Claro, é um carro que não é flex, ele funciona só com gasolina, então é por isso que essa potência apenas se desenha, né, nessa condição. O torque desse carro também ele é muito intenso, ele tem 35,4 kgfm de torque. Tanto que a gente consegue acelerar e ele já nos joga para trás e faz a Gladiator andar com muita voracidade, inclusive, e até mesmo no off-road. E acoplado com esse V6 Pentastar, a gente tem um câmbio automático de 8 velocidades, exatamente para poder dar todo tipo de tração. A Gladiator ela tem chave presencial, portanto, o acesso para o carro é muito mais facilitado. E a gente pode, inclusive, dar a partida nela de forma remota aqui com a chave. Mas tem muito mais coisas interessantes aqui. O desenho do painel, ele tem essa parte bem próxima do para-brisa, então aqui não tem tanto espaço, exatamente como nos Jeeps antigos já não tinham. No entanto, ela não perde nada em termos de luxo e conforto, porque aqui em cima a gente tem esse material emborrachado, aqui na porta também, os trincos das portas são grandes, comando dos espelhos retrovisores. No volante eu comando o computador de bordo pela esquerda, comando o controle de cruzeiro adaptativo pela direita. E agora para dar a partida, como é uma chave presencial, ela faz isso tudo no botão. E a gente tem um cluster aqui, exatamente do jeito que um cluster de carro off-road tem que ser, com instrumentos analógicos, esse desenho mais clássico aqui, com esses elementos cromados aqui no painel, 4 saídas do ar-condicionado, o sistema de mídia e o Connect aqui, em que a gente tem comandos para climatização, além do rádio, a gente tem aqui também uma navegação embarcada aqui nessa multimídia. Tendo uma navegação embarcada, no momento que você está no meio do mato, você está para fora, em algum local onde o sinal do seu celular não pega, não adiantaria você ter uma navegação, por exemplo, com um comando através do Waze. Precisa ter uma navegação própria para que ela te tire de lá. Depois, aí você pode fazer o pareamento do seu celular e utilizar esse comando da navegação no Waze ou no Google Maps através do pareamento, que acontece com fio ou sem fio. Ar-condicionado é de dupla zona, aqui estão os comandos dos vidros elétricos e aqui está a alavanca então das posições do câmbio e nesse outro comando a alavanca do 4x4, que agora ela está com 4x4 acionado. Este botão aqui, ele aciona o bloqueio do diferencial para obrigar as rodas dianteiras ou as rodas dianteiras e traseiras nos dois lados do eixo a rodarem na mesma velocidade. Para isso serve o bloqueio do diferencial. Caso um lado do carro esteja atolado, você bloqueia o diferencial e ele vai te tirar do atoleiro pelo outro. Fora isso, aqui um console, um descansa-braço, embaixo do descansa-braço tem tomada USB e o banco todo de couro com esse apoio na lateral que ajuda bastante quando a gente está fazendo uma viagem longa como essa. Estas partes do teto, elas são removíveis, ela é em duas partes e aquela parte lá atrás também pode ser removida. Então, a gente pode ficar com esse carro aqui praticamente todo desmontado e ela vai rodar como um legítimo carro de safari off-road. Essa aqui é a Avenida Rio Grande, a avenida então da saída da Praia do Cassino em direção à RS 734, que vai dar acesso a Rio Grande, depois a gente vai pegar a BR 392 e vai seguir em direção a Pelotas. Mas aqui em Rio Grande, até o Atlântico inclusive aqui do lado, esta praia, ela é o point, ela é o ponto central do litoral sul do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque como tem a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos, o único acesso que as pessoas têm, que conseguem chegar no mar, é entre uma lagoa e a outra. Então o que acontece? É aqui em Rio Grande, aqui no Cassino, que se concentra realmente a balneabilidade, né? A área mais ocupada e mais densamente ocupada aqui. Uma outra referência que tu falasse agora sobre isso é que acontece uma coisa mais ou menos parecida com Pelotas na praia Do Laranjal, né? Uhum. Tem mais ou menos a mesma característica geográfica do que tem aqui no Cassino, né, em Rio Grande. Exatamente, é um padrão, né, que tem, só que lá, claro, água doce, porque é a Laguna dos Patos, ou Lagoa dos Patos, e aqui água salgada, porque a gente está falando do Oceano Atlântico. Lógico. Bom, nós estamos indo rumo agora à BR-116,
para pegar a estrada, logicamente retorno a Porto Alegre, com o nosso próximo objetivo, uma entrada rápida e um passeio pela praia de São Lourenço do Sul. Agora a gente começa a se aproximar aqui na frente já da Vila da Quinta. A Vila da Quinta, o Fernando conhece também, é o entroncamento que se formou na junção da BR-392, que é essa que nós estamos indo agora rumo a Pelotas, e é exatamente para cá, para a nossa esquerda, no caso, passando esse viaduto para cá, em que a gente tem um acesso então para a reserva ecológica do Itaim, né, Fernando? Isso. Que não vai ser visitada nesse momento, mas, né, conheço bem, já estive lá quando incendiou lá em 2006, se não estou enganado, 2006 ou 2007, e é algo que também é muito procurado para quem faz turismo aqui nessa região. Esse carro, ele tem então duas assistências que são bastante interessantes para que a gente possa utilizar em condição de rodovia. O controle de cruzeiro adaptativo, programei para andar a 100, mas ele está andando a 80 porque eu estou atrás do caminhão. No momento em que o carro identificar agora a pista livre, olha só, ele sozinho já começou a iniciar a fazer uma aceleração e já retomou a velocidade para os 100 km por hora que estão programados. A outra assistência vocês vão ver agora lá no espelho retrovisor, exatamente nesse momento aqui, ó, eu vou segurar um pouquinho, e ele tem o alerta de ponto cego, e ele já identificou ali o carro no espelho retrovisor, acendeu aquele triângulo, e se eu quisesse fazer a conversão, olha só, ele já fica me indicando que tem um carro exatamente naquele ponto cego ali. Desapareceu, significa que ele já liberou e já então eu tenho uma condição mais tranquila para fazer manobra. A gente vai passar agora no primeiro de uma sequência de pedágios que nós vamos enfrentar nesse trecho de Rio Grande, Pelotas, até um pouco do caminho para Porto Alegre. Essa sequência de pedágios, ela foi instalada aqui no Rio Grande do Sul com valores que hoje eles estão bem altos e bem acima daquilo que a gente imaginava como razoável. Isso já vem de longa data. Por quê? Porque essa concessão ela é muito antiga, ela não foi desfeita, ou seja, o tempo de concessão ele terminou, mas ao invés dele ser refeito, ele apenas foi prorrogado e a partir daí os valores, né, tiveram uma ligeira redução, mas ao mesmo tempo eles, só isso aqui, Fernando, não vai dar, para tu ver como é caro isso aqui. Mas o que acontece? Essa concessão aqui, então, eles acabaram reduzindo minimamente o valor do pedágio, mas depois, então, os valores já voltaram a ser mais altos. O detalhe é o seguinte, é que esta rodovia aqui, a BR-392, ela já estava pedagiada quando houve a duplicação. E essa duplicação foi paga pelo próprio governo federal, enquanto que havia uma cobrança de pedágio e, ao mesmo tempo, a estrada estava sendo duplicada pelo dinheiro nosso, né, pelo próprio governo. Em Pelotas, fizemos mais uma pausa para reabastecer e depois seguimos pela BR-116 em direção a São Lourenço do Sul. Nesse trecho, passamos pelo segundo dos 3 pedágios de R$15 entre Rio Grande e Porto Alegre. Em 2023, a BR-116 ainda está com as obras de duplicação em andamento, custeadas pelo governo federal, e alterna trechos de 2 vias com outros de pista simples. Também há obras como o viaduto no acesso de São Lourenço do Sul. Agora a gente está então em São Lourenço, que é já nos encaminhando para o final desta jornada que a gente fez. Ontem a gente estava do lado de lá da lagoa, do lado entre a lagoa e o oceano, na parte do continente entre a lagoa e o oceano. Agora a gente está no lado então continental da Lagoa dos Patos, aqui exatamente na praia de São Lourenço do Sul. Uma praia que está em ascendência, né? Agora o pessoal está descobrindo ela, porque é realmente um lugar muito bonito, especialmente ali a barra do Rio São Lourenço. Quer sair? Vamos sair para lá. Aqui? Tá. E aqui em São Lourenço é uma terra de colonização alemã. Os colonos chegaram aqui trazidos por um empresário, enfim, né, que queria muito colonizar essa região. Até foi feita uma festa, eu participei aqui, acompanhei isso, inclusive, fazendo reportagem. Foi feita uma festa de algum tempo da colonização alemã e eu visitei e eu acompanhei. Essa praia é muito bonita, eu já estive aqui, me hospedei neste hotel, fiz um evento aqui uma vez de automobilismo, apresentação de uma equipe de competições do José Baman, que era um piloto daqui, nativo de São Lourenço do Sul, infelizmente prematuramente falecido. E nós temos um evento aqui, é uma praia que me agrada muito.
e eu disse inclusive nos bastidores para ti, e reafirmo agora, seria o tipo do local que eu moraria com prazer. Me agrada muito São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul é realmente um local que está muito pujante aqui. Interessante a gente falar um pouco ali, Ferlauto, da média, né? A gente não está fazendo média de trecho por trecho de consumo aqui da Gladiator. A gente só zerou o computador de bordo e vamos ter uma média final. Então vai ter todo tipo de percurso, estrada, off-road, acesso, andar em município, enfim. A gente está com 6,6 km com litro agora. A média melhor que a gente fez chegou a 7,5 km com litro. Mas com a média geral de tudo que a gente andou, 6,6 km com litro. É isso aí. Nós temos aqui em Camaquã, virando à direita, nós não vamos fazer esse trajeto, 30 quilômetros daqui, uma das mais belas praias da Lagoa dos Patos, Arambaré. Era distrito de Camaquã, se emancipou, é uma pequena praia, com poucas ruas calçadas, inclusive, e tem uma peculiaridade bem interessante, Guilherme, tu a conhece também. É o fato das umas árvores frondosas no meio das ruas de chão batido. É verdade. Coisas muito bonitas que a gente vê ali. Muito bem, parceiro, chegando, né? Chegando, passando aqui na Ponte do Guaíba, a gente vai ver ela aqui, ó, na sequência. Exatamente nesse trecho aqui, ó, entrada então de Porto Alegre, ó, passando sobre o Guaíba, passando a ponte aqui, o vão móvel, saindo do vão móvel agora. A gente está chegando de volta então em Porto Alegre, depois aí de alguns quilômetros rodados. E olha, eu achei que não ia chegar em 7 km com litro, Ferlauto, mas pelo jeito chegou, né? 7 km com litro. 7 km com litro cravado, que foi a nossa média total aqui com a Gladiator. Como eu comentei antes, a gente não foi zerando ao longo do caminho, a gente fez uma média só. Uma média só. Para todo o caminho, até porque, né, é essencialmente a informação que a gente vai precisar, é essa média total final do percurso. Foi bem? Olha, foi tudo bem. E no retorno pela BR-116, nós viemos mais no estilo passeio, né? Estradas asfaltadas, de boa condição no geral, apesar de que nós ainda estamos com obras 116, mas num comportamento mais, vamos dizer assim, entre aspas, um comportamento dinâmico que seria um comportamento dinâmico em via urbana. Com certeza. Né? Bom asfalto, uma média de velocidade boa, tranquilo, então chegamos nos 7 km por litro de média. Bom, vale lembrar que esse último trecho que a gente veio, então, saindo lá de Pelotas, a gente pega a BR-116, ela é pedagiada, assim como aquele outro pedágio lá da 392, cada pedágio de R$ 15,20, são 3. Possivelmente ainda vai ter mais um aqui em Guaíba mais adiante, daqui a alguns anos, ou menos que isso até. Ou em Eldorado do Sul está se planejando pedágio. Então, a gente pode se programar aí para um passeio caro para a Zona Sul. Ainda que a estrada seja boa, ela está quase toda duplicada, alguns trechos não estão, mas o asfalto é bom, tem sinalização, mas se paga caro por isso. É verdade. Infelizmente são aqueles projetos mal elaborados por governos que passam e vão embora, e fica para o futuro a responsabilidade da gente bancar esses custos. Porque, por exemplo, tu viajaste recentemente ao Rio de Janeiro, o custo do pedágio no estado de Santa Catarina e Paraná é muito mais acessível do que na maioria das nossas estradas. Com certeza. E até em São Paulo, por exemplo, se paga pedágio mais barato do que esse. Claro, se paga mais praças, mas se paga menos. E em compensação se tem limites até de velocidade maiores. Porque aqui, enquanto o limite é 100, lá seria 110 ou 120 km por hora. Então a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda está muito aquém nesse contexto de infraestrutura viária e também no que a gente paga e o que a gente recebe. É verdade. E para finalizar, né, parceiro? Tranquilo, gostoso de guiar, confortável, a gente não consegue cansar. É verdade. Né? Porque os bancos são bons, o carro é confortável. Apesar de ser um jipão, ele é confortável, ele é cômodo de se conduzir, de se sentar e de viajar com ele. É interessante essa ressalva que o Ferlauto está fazendo, porque a gente está dentro do carro desde as 8h30 da manhã e agora são aí 15h26. E olha,
os bancos apoiam bem o ocupante e o passageiro, tem ali uma ressalva em que as costas ficam bem encaixadas e apesar dela fazer um jogo de picape, a gente está numa condição bem confortável. Surpreende, porque quando tu vai andar num Jeep, tu imagina que ele vai ser bem mais duro. É verdade. Obrigado pela parceria e, de repente, tem outra por aí, né? Esperamos assim. Vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal? É Por contigo. favor. Então, pessoal, se inscrevam aqui no canal se gostaram desse vídeo. É só deixar o like também e se inscrever, porque a gente quer exatamente fortalecer esses vídeos também com roteiros turísticos, que a gente pode experimentar os carros. Exatamente é essa a nossa ideia. Se gostaram, por favor, se inscrevam. Tchau e até o próximo. Abraço. E o agradecimento especial é para a concessionária Savaralto, que acreditou neste projeto e viabilizou nossa viagem. A Savaralto Jeep fica na Avenida Nilo Peçanha, zona norte de Porto Alegre.